Veja mais álbuns de lance fechar. Não existem galerias relacionadas a essa editoria. Publicidade fechar. A parte física é uma questão que tem feito as apostas na França aumentarem contra a Croácia para a final da Copa do Mundo, neste domingo, em Moscou. Não à toa, o tema virou pergunta frequente nas coletivas das duas seleções. Algo inédito no Mundial da Rússia. Jamais um time chegou à final após 3 prorrogações seguidas, com 2 das vitórias nas cobranças por pênaltis. Os croatas vão encarar os franceses depois de vencerem Dinamarca e Rússia nas penalidades. Foram 240 minutos de jogo, sem contar os acréscimos. A classificação para a final veio com mais 120 contra a Inglaterra, que perdeu por 2-1 após empate em 1-1 no tempo normal. Já a França eliminou a Argentina, Uruguai e Bélgica com 270 minutos de jogo no total. Modric, craque da Croácia, é o atleta que percorreu a maior distância até agora na Copa, 63 km. Os companheiros Rakitic, 62,8 km, e Perisic, 62,4 km, aparecem no top 5. Que tem o francês Kanté em quarto, 62,6 km. Zobnin, da Rússia, que foi 2 vezes ao tempo extra, é o segundo colocado na lista, 62,9 km. Quem mais tempo atuou também é Modric, em campo nos 6 jogos da seleção, 604 minutos em campo. Os zagueiros Lovren e Vida vêm na sequência, com 560 minutos nas 6 partidas da Croácia no Mundial. Os croatas parecem que estão sempre frescos, como se estivessem jogando pela primeira vez. Os jogos foram alongados e eles não se entregaram, e agora vão jogar uma final, afirmou o volante da França, Matuidi. Há 12 anos, quando os franceses chegaram à final, a Itália, campeã, venceu a Alemanha, na semifinal, na prorrogação e, depois, a França, nos pênaltis. A equipe do então jogador e atual treinador francês, Didier Deschamps, venceu o Paraguai nas oitavas com gol de ouro na prorrogação e depois bateu italianos nas quartas nas cobranças de pênaltis no caminho para o título em 1998. Quem se aproxima na história das Copas do que faz a Croácia é a Argentina de 1990. Passou por prorrogações e pênaltis diante de Iugoslávia e Itália, nas quartas e semi, respectivamente, e caiu na final, outra vez no tempo extra, para a Alemanha. A Bélgica de 1986 venceu a União Soviética na prorrogação nas oitavas, superou a França nos penais nas quartas e perdeu a semi dos argentinos, campeões, no tempo normal. A Croácia de 2018 já está na história, não só por disputar sua primeira final, mas pelo tempo jogado nos mata-matas. Somos a única equipe que vai jogar 8 partidas, os tempos extras até agora já somam 90 minutos. A França estará mais descansada, porque teve um dia a mais para se recuperar. Mas não temos desculpas. Ainda que isso seja uma dificuldade, vamos ter energia e motivação suficientes para a final, disse o treinador da seleção da Croácia, Zlatko Dalic. Preparador físico experiente, com passagens por grandes clubes e pela seleção brasileira, Carlinhos Neves avaliou, a pedido do ele, a situação croata. Essa conta de um jogo a mais para o time da Croácia não deve ser levada em consideração exatamente dessa forma. Nos jogos da primeira fase da Copa, as equipes tiveram sempre 5 dias de intervalo, o que é suficiente para recuperar e ainda treinar. Do primeiro jogo das oitavas, em que ela jogou 120 minutos, até as quartas, ela teve um longo intervalo de 6 dias. É tempo suficiente para uma boa recuperação. Entre quartas e semi, o intervalo foi mais curto, de 4 dias. O tempo não é suficiente para recuperar 100%, mas permite uma recuperação satisfatória. Mas para o jogo leva a seguinte alguma fadiga residual. Também se perde em relação a se poder fazer uma boa sessão de treinamento de campo antes do jogo. Depois da semi, o intervalo também foi de só 4 dias, somado ao desgaste de outra prorrogação.
certamente a fadiga residual acumulada que os atletas levarão para a final será maior do que a que levaram para a semi. Nesse caso, eles devem ter muito cuidado para não submeter os jogadores a nenhum treino de campo que demande fisicamente deles. É recuperar e treinar, mínimo esforço, avaliou o preparador. A França venceu a Bélgica na terça-feira, enquanto que a Croácia bateu os ingleses na noite de quarta. Os croatas terão um intervalo de cerca de 90 horas do fim de um jogo até o início do outro. O descanso francês será de 114. A Croácia fez uma grande partida contra a Inglaterra, são fortes mentalmente. Nós devemos jogar como sabemos. Tudo pode acontecer, até o último minuto. Grandes partidas se definem também por pênaltis, declarou o francês Pogba, não descartando mais 120 minutos de jogo e penais no estádio Lugic. Com a palavra, Carlinhos Neves, preparador físico. A cãibra durante a prorrogação é normal e relativamente esperada em função do elevado nível de competitividade e vigor de um jogo decisivo. Certamente todos eles estão muito bem condicionados fisicamente, pois jogam em grandes clubes e disputam grandes ligas. Mas mesmo os bem condicionados, manter esse nível de competitividade além dos 90 minutos é extremamente desgastante. A recuperação física plena para a final talvez não seja possível, mas certamente irão conseguir se recuperar de forma suficiente para manter o elevado nível de competitividade que uma final de Copa demandará. A recuperação já começa dentro do vestiário ao final da partida da semi. Os atletas devem receber hidratação estimulada, não esperar que o atleta manifeste sede e peça algo para beber, além de toda estratégia nutricional de reposição de carboidratos e proteínas o quanto antes e também estimuladas por algum membro da comissão técnica. Além disso, dentro do próprio vestiário eles podem fazer um banho de imersão em água gelada para diminuir a temperatura da musculatura fadigada. Podem ser usados também imediatamente após o jogo trajes compressivos como meias e calças elásticas que promovem a compressão e auxiliam no retorno venoso. Vários clubes e seleções também usam botas pneumáticas que fazem uma compressão no sentido do retorno venosos, fazendo um efeito massageador e estimulando a circulação local. Um dos pontos mais importantes é o sono. Um sono de qualidade nos dias que antecedem a final serão de extrema importância e terão um ótimo efeito reparador. Para isso é importante que os atletas sejam alertados sobre possíveis prejuízos ao sono, como o fato de ficar horas olhando para a tela do celular, principalmente à noite e na hora de dormir, porque a luz de lei do celular inibe o sono e consequentemente aumenta o tempo para que o atleta consiga dormir. Atividades leves nos dias seguintes ao jogo, como pedalar em baixa intensidade e movimentar-se dentro de uma piscina aquecida podem ser interessantes, pois constituem o que chamamos de recuperação ativa. Estimula a chegada de sangue rico em nutrientes e oxigênio na musculatura fadigada e remove boa parte dos metabólitos. Alongamento e massagem também podem ajudar. Isso realmente pode variar de um treinador para outro ou mesmo entre os membros das comissões técnicas, mas no caso específico desta final entre Croácia e França, existe sim uma diferença. A França tem um dia a mais de recuperação e não precisou jogar 120 minutos na semi. Para a Croácia não seria interessante se envolver em um jogo de muita intensidade, com muitas transições entre campo de ataque e defesa. Nem sempre se consegue fazer no jogo aquilo que se planejou, e mesmo sabendo que um jogo intenso assim não seria interessante, isto pode acontecer pelas circunstâncias diversas e incontroláveis de um jogo de futebol, sobretudo em uma final de Copa do Mundo. O certo é, cansados ou não, França e Croácia vão se entregar incondicionalmente e deixar tudo o que puderem em campo. Nem tudo dá certo em Copas, veja as decepções da Rússia 2018.